Vamos começar pelo setor primário, que é justamente o primeiro, óbvio, né? Porque ele é o setor que garante todos os outros. Como eu estava explicando na aula passada para vocês, é como se ele fosse a infraestrutura dos outros serviços, dos outros setores da economia. É ele que vai garantir, porque é no setor primário que a gente tem a produção da matéria-prima para todas as outras atividades, para todos os outros setores, certo? É ele que é o que garante, é o setor primário. Mas esse básico de cada um deles eu já expliquei para vocês na aula passada. Então, o setor primário, ele é dividido em agricultura, pecuária e extrativismo. A gente vai começar hoje pela agricultura, ok? Vamos começar falando pela agricultura. Mas o que é agricultura e qual a diferença dela da pecuária? Pecuária é a criação de animais, o que nós vamos, mas eu vou explicar melhor mais à frente, né? Mas o que nós vamos falar hoje é sobre a agricultura, que é a parte do cultivo, das plantações, plantio de grãos e sementes e tudo aquilo que vai gerar frutos para a nossa alimentação, tá? Então, a agricultura é a atividade do cultivo de plantas. Resumindo, é isso. Plantas que vão nos servir para alimentação, não é qualquer planta, tá? Não é planta ornamental. É atividade de cultivo de plantas que vão nos servir de alimento. Isso é agricultura. Bom, eu gostaria que vocês tivessem em mãos papel, caneta, porque enquanto eu for explicando, eu queria que vocês fossem montando uma espécie de mapa conceitual, tá? Esse mapa conceitual, vocês vão começar escrevendo nele assim, agricultura, e daí depois de agricultura, abrem duas partes, tá? Essas duas partes que vocês vão abrir são agricultura interna e externa, ou interna não, desculpa, intensiva e extensiva, errei o nome, nossa. Intensiva e extensiva, coloquem lá os dois nomes, tá? Agricultura intensiva, deixa um espaço para explicar, agricultura extensiva, tá bom? Vou começar pela agricultura intensiva. Vou explicar o que ela é e vocês vão anotando aí ao lado, tá? A agricultura intensiva, ó, intensiva, então é tudo muito rápido, muito, né? É aquela que eu tenho tecnologia e máquinas. Só um pouquinho. É o que faz uso de tecnologias e máquina. Essa é a intensiva, tá, gente? É a que faz uso do quê, Pro? É que faz uso de máquinas, de tecnologia. É que eu só estou colocando o pessoal aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ela. Ah, tenho. Ó, só que a imagem está bem pequenininha. Vocês estão vendo? Ó, isso é agricultura intensiva. A agricultura intensiva, ela é voltada à grande, à alta produtividade mesmo, é dos grandes latifúndios. Então, eu vou passar algumas características sobre ela, tá? Agricultura intensiva, certo? Uso de mecanismos, de máquinas, alta produtividade, geralmente monocultura, ou seja, é o plantio de uma espécie só. Aí eu falo das plantações de soja, das plantações de milho, das plantações de batata, sabe? Esse tipo de plantação. São essas grandes plantações. E a agricultura que ela faz é chamada de agricultura comercial. Os donos não moram necessariamente nas fazendas, pelo contrário, geralmente os donos moram nas cidades, né? Eles têm pessoas que moram e administram as fazendas. Outra coisa, são latifúndios, são grandes extensões de terra, tá bom? Então, vamos dar uma retomada aí para quem não conseguiu anotar. Na agricultura intensiva, eu tenho a necessidade de máquinas e tecnologia, ela é uma agricultura mecânica, bastante mecânica, muito maquinário, ela tem alta produtividade, é chamada de agricultura comercial, porque os produtos não são voltados para uso, e sim para venda, né? Os produtos são feitos para venda. Dentro dessa agricultura comercial, eu tenho outras características, que é a monocultura, plantio de um só tipo de agricultura, uma só cultura, né? E funcionam em grandes latifúndios, tá bom? Grandes latifúndios são grandes áreas de produção, de terras, né? Bastantes alqueires de terra, hectares de terra. Então tá.
Vamos agora, anotem aí, para a agricultura extensiva, que é essa que estava na imagem anterior, acho que está aqui. Isso, ó. Apesar de ser uma grande área de produção ali, vocês percebem que tem o rapaz aqui, o menino, os pais, é mais ou menos para mostrar, aqui, ó, essa também, ó, tem o casal aqui, são imagens para mostrar para vocês que é a agricultura extensiva, ela não tem uma necessidade de pressa para acontecer, sabe? Não tem a obrigatoriedade da venda. Então, na agricultura extensiva, há uso de tecnologia, de maquinário também nos dias atuais, porém não em grandes proporções, tá? Não tem um grande uso de maquinário, um grande uso de tecnologia, é menos, bem menos. A produção, a maior parte da produção é voltada à subsistência, certo, gente? Eu quero que depois vocês, por favor, para irem anotando essas coisas. Então, a maior parte da produção é voltada para a subsistência e a gente chama esse tipo de processo de agricultura familiar. Geralmente as pessoas envolvidas são da própria família, não há um envolvimento, há até envolvimento de alguns funcionários e coisa assim, mas é uma agricultura mais voltada para o processo familiar, tá? Para a subsistência da própria família. Nessa agricultura familiar, eu vou falar de policultura, não de monocultura, ou seja, a produção de mais do que um alimento, é o plantio de mais do que uma espécie. Então, enquanto num latifúndio de monocultura, você tem lá especialização no plantio de soja, numa área de agricultura de subsistência, numa área de produção extensiva, você vai ter a situação de policultura, tá? Você vai ter lá o tomate, o feijão, milho, mandioca, você vai ter diversas culturas, diversas pequenas produções, porque a intenção, a lógica dessa agricultura extensiva, é que ela seja de subsistência para quem vive ali. No máximo que se faz é usar o excesso da produção ou aquilo que se produz muito para venda. Ou até na agricultura de subsistência, que é essa que eu estou falando para vocês agora, na policultura eles têm um dos produtos que eles produzem em grande quantidade para poder vender, mas também tem as pequenas produções dentro do próprio sítio, certo? Funcionam também. Como é que eles sobrevivem? Do que eles sobrevivem? Bom, ou eles têm um dos plantios que é feito em grande quantidade para venda, ou eles funcionam em sistemas de cooperativa. O que significa isso? Que eu tenho vários pequenos produtores rurais, produtores de subsistência, e esses produtores, eles trocam entre si, eles têm um banco que tem esses bancos de cooperativa, que é para fundamentar, para ajudar também, para que eles possam plantar, tem participação de feiras, tem produção para mercados locais também, eles também podem produzir para mercados locais, então, mas mesmo assim é uma produção mais contida, não é com a intenção de ser uma empresa agrícola de plantio, ou a intenção de ser uma grande vendedora de exportação, tá? Diferente. Na intensiva eu tenho essa intenção de exportação, na intensiva eu tenho uso de tecnologia, tem especialistas que trabalham na área, enfim, a agricultura é comercial mesmo, os donos nem sempre, na maioria dos casos, nem moram ali nessa área, enquanto na extensiva não. Aí você tem os donos morando ali, ela geralmente é familiar, é uma agricultura da família, pouca tecnologia, técnicas mais tradicionais, produção é para subsistência. Eu estou repetindo para vocês anotarem, tá? Eu tenho o sistema de policultura, minifúndio, que são terras menores, então são propriedades menores, né? E eles trabalham em sistema de cooperativas também. Uma coisa interessante de pensar é que há uma situação agrícola específica que parece que mistura essas duas áreas, que são as plantations, tá? Eu sei que em inglês não é assim que pronuncia, mas essa palavra, assim como várias outras, foi trazida para o português, e quando eu vou falar de sistema de agricultura dessa forma como eu estou apresentando para vocês, eu chamo isso de plantation, tá? Não se preocupem que quando eu estou falando de um sistema agrícola, plantation
é o termo que pode ser usado tranquilamente aqui no Brasil, porque é assim que ele é conhecido, em palestras, enfim, na própria área, tá? E o que é o sistema Plantation? Ou também já ouvi Plantation, tanto faz, tá? Mas o que é esse sistema? Esse sistema de plantação é o seguinte, eles são grandes latifúndios, olha a mistura dos dois, são grandes latifúndios, tá? Grandes extensões de terra, o objetivo é a agricultura comercial, porém, ele não tem uso de tecnologia e ele envolve funcionários temporários, funcionários sazonais. Então, ele não tem aqueles funcionários fixos da fazenda. Período que precisa colher tudo, plantar rápido, um monte de funcionário, depois diminui. Período que precisa de colheita, contrata-se esses funcionários temporários e depois eles não precisam trabalhar mais. É dentro dessa lógica, tá? Então, o que é a Plantation? É um sistema agrícola também. Anotem como ele funciona. Ele é considerado um sistema tradicional também, tá? Só que ele mistura um pouco. Por que ele mistura um pouco? Porque o objetivo é a agricultura comercial mesmo, tá? Não é de subsistência. O objetivo das plantations é a agricultura comercial. Então, ele também é uma monocultura. É o plantio de uma coisa só. Só que ele não tem maquinário, ele não vai ter grande investimento tecnológico. O que mais possui ali? Mão de obra mesmo, tá? Mão de obra braçal, ok? É num sistema mais artesanal, só que em grandes latifúndios, em grandes fazendas. E com trabalhadores temporários. Não funciona como uma empresa agrícola com trabalhadores fixos. Esses trabalhadores são sazonais, são temporários, de acordo com a época do ano e a necessidade, plantio ou colheita, certo? É para isso que serve, é dentro dessa lógica. Então, ele mistura um pouco de cada um, percebe? As técnicas com pouco maquinário, uma mão de obra que vai e vem, temporária, mas, por outro lado, para grandes produções e produções de um produto só, para agricultura comercial também. Só que é com pouca tecnologia. Isso ainda tem bastante no Brasil? Tem. Onde mais tem? Índia e China. Índia e China trabalham bastante com esse sistema de plantation, tá bom? Agora é aquele momento em que vocês, para que eu possa dar continuidade, vocês abrem os microfones de vocês, caso necessário, e fazem perguntas, tá? Mas eu espero que vocês tenham feito a divisão, conforme eu alertei vocês ali, né? Vocês tenham feito agricultura intensiva, agricultura extensiva e as características de cada uma delas. A intensiva, comercial, latifúndio, assim, tá? Se vocês não conseguiram fazer, aí daí vocês já me perguntem agora ou depois tem a possibilidade de dar uma olhada no texto da apostila, embora eu não sei se tem exatamente tudo lá, né? Mas tá, vamos continuar aqui. Ainda nesse mapa conceitual que vocês estão fazendo, eu queria que agora vocês abrissem. Esses são os dois tipos de agricultura. Agora vocês vão colocar quais são as modalidades básicas. Então, acrescentem embaixo. Não é abrindo agricultura intensiva e nem abrindo agricultura extensiva, tá? É embaixo, abre outro item lá, modalidades básicas. Também tem duas modalidades básicas. Modalidade é a forma como vai trabalhar, tá? Vamos lá. Modalidades básicas, duas, familiar e patronal, tá bom? Coloquem lá, familiar e patronal. Qual que é a familiar? A familiar é aquela que é usada para próprio sustento da família, certo? Então, coloquem lá. Isso é a modalidade básica, é modalidade de... Peraí. Modalidade de trabalho, tá, gente? Então, modalidade básica significa as divisões de trabalho que há na área agrícola. E aí eu tenho a familiar e a patronal. Vou explicar a familiar. A familiar é para o próprio sustento, representa a maioria das propriedades do Brasil hoje, tá? A maior parte embora a maior área, presta bem atenção, embora a maior área territorial, sabe, de quilômetros quadrados, de metros quadrados, de terras agricultáveis do Brasil pertençam a latifundiários, a grande maioria das pessoas que trabalham com área rural não são latifundiários, são agricultores familiares, que tiram da terra o seu próprio sustento.
Então, a maioria da população agrícola do Brasil hoje é de agricultura familiar, ok? E aí eles têm a maioria das propriedades, em número, em quantidade, tá? Quadradinhos. A maioria das propriedades do Brasil hoje pertencem a pequenos agricultores, não a maior área. A maioria. Agora foi. Oi? A maioria das propriedades, tá, gente? A maioria das propriedades é desses pequenos, mas em terras, a maior parte é dos grandes produtores, certo? Terras do Brasil hoje são agricultáveis, tá? Usadas agricultáveis. Peraí, gente, eu vou ter que ver o que está acontecendo. Olha só, eu estava dizendo, a maior parte das terras agricultáveis hoje pertence ao sustento dessas agriculturas familiares, tá bom? Vamos lá. Depois da modalidade familiar, tem a chamada modalidade patronal. O que isso significa? Lembra que eu estou falando voltado ao trabalho. Significa que há um dono, um proprietário das terras, e esse proprietário das terras, ele vai contratar pessoas para trabalhar lá. Tá? Então, é a modalidade agrícola patronal. Como que funciona? O objetivo ali. Pessoal, alguém que está com o microfone ligado aí, por gentileza, desliga. Olha, e desliga, por favor. Olha só. Então, nesse sistema patronal, o grande objetivo é o lucro, tá? É uma empresa, gente, ó, patronal, tem o patrão, os empregados. Então, essa agricultura, essa área agrícola, ela não é para diversão e ela não é para sustento da família. É também, mas não através do que se come dali, e sim através do empresarial, do lado empresarial comercial. Ela é usada para produção e venda, tá? Como uma grande empresa mesmo. Então, ela é patronal, tem os empregados, o proprietário, e ela visa lucro, ela não visa o sustento da família, tá? O objetivo maior dela, ela existe para lucro, como uma empresa grande mesmo. Dentro dessa modalidade, há uma contratação da mão de obra, de carteira assinada ou por contrato de período, tá? É tudo certinho. Então, esse tipo de propriedade tem os funcionários fixos, aqueles que estão sempre lá e têm carteira assinada, e tem aqueles funcionários temporários, que é para o período em que precisa de mais gente trabalhando para a colheita ou para o plantio, como eu já tinha explicado antes para vocês. Mas todos eles, um é com carteira assinada, com os outros são feitos contratos de trabalho, é tudo dentro desses rigores burocráticos da lei, tá? E elas são responsáveis também, essas unidades patronais, esse tipo de modalidade de trabalho patronal, também são responsáveis pelas grandes produções de commodities, tá, gente? O que são commodities? Eu sei que vocês já estudaram isso lá no fundamental, eu só quero saber se vocês lembram o que quer dizer commodity. Lembram ainda ou não? Não, acho que não, né? Ninguém fala nada e tal. Então tá bom. Ó, vou explicar. Commodities é o seguinte, são grandes produções de comércios de produtos em natura. Deixa eu explicar melhor. Não é qualquer comércio, não é o tio que produz tomate ou maçã, certo? Commodities são grandes produções agrícolas de um produto só que esse produto é vendido em natura e ele é vendido para exportação de acordo com a bolsa de valores. Entendeu? Pessoal, de novo, que está com o microfone aberto, por gentileza, para não atrapalhar os demais. Tá. Olha só, repetindo, commodity, produção de um produto só para exportação, certo? Grande produção, então, para exportação, mas esse é um produto vendido in natura. Vou dar exemplo. Estados Unidos, uma commodity muito importante dos Estados Unidos é a laranja. Eles produzem em grande quantidade e vendem in natura. Uma commodity muito importante do Brasil, o feijão. Não, também tem outras commodities. Petróleo é uma commodity, porque ele é vendido in natura. Quem vai fazer o refino, esse tipo de coisa,
é outra empresa lá no outro país. Outra característica da commodity. Primeiro, é um produto vendido in natura. Na maioria das vezes, tá? Acontece situações em que ele não é vendido in natura, mas na maioria das vezes ele é vendido in natura. In natura significa do jeito que ele foi tirado da natureza. In natura, tá? Do jeito que ele foi tirado da natureza. Não foi processado, não foi transformado. E as duas características para ser commodity, em geral, tirados direto da natureza. E segundo, o comércio é de exportação de acordo com a Bolsa de Valores, tá bom? Então, como tiver a Bolsa de Valores, está o preço do teu produto. De repente, hoje começou a colheita e na Bolsa de Valores o teu produto está um valor bem alto, ótimo, excelente para mercado. Só que até você conseguir fazer toda essa colheita, teve tanta gente que se deu bem, que conseguiu grande produção, que por ter excesso de produção, baixou o preço na Bolsa de Valores. Baixou para eles, baixa para a gente também, baixou para você também. Então, se na Bolsa de Valores houver uma alta no preço da commodity, essa alta é para todo mundo. Se houver uma queda, essa queda é para todo mundo, tá? Então, não adianta você querer, não, mas o meu petróleo eu não vou baixar o preço. Existem regras na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que te colocam na seguinte situação: se você tem uma produção de commodity, essas commodities elas vão ficar no valor de acordo com o mercado externo. Tá bom, gente? Beleza? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Eu gostaria muito que vocês colocassem agora na apostila, na página 11, se possível. Tem como lá colocar? Põe lá, página 11. Tem um mapa mundi na página 11. E nesse mapa mundi, eu tenho os maiores exportadores de commodities do mundo. Dei uma olhada lá. Canadá, trigo. Estados Unidos, trigo, soja, milho, algodão. Nem tá a laranja ali, mas a laranja é uma grande commodity estadunidense, tá? Argentina, bagaço e resíduos sólidos da extração do óleo de soja para produção de biomassa, produção de biocombustíveis, né? Brasil, bagaço e resíduos sólidos da extração do óleo de soja, açúcar mascavo, café verde e carne de frango. Mas líder mesmo, assim, de produto in natura nosso é a soja, tá, gente? Soja e eu diria as carnes em segundo lugar. Depois, alguns países da Europa, França, trigo e vinho. Aí, Itália, vinho. E depois, Reino Unido, bebidas alcoólicas destiladas. Aí vocês me dirão assim: professora, mas espera aí, se é vinho, já não é uva, né? Não está em estado, não é in natura. Então, como eu disse para vocês, geralmente, na maioria dos casos, uma commodity é de produtos in natura, mas ela também pode ser de produtos processados, não processados via grandes atividades industriais, mas um primeiro processo, uma primeira transformação. É como os Estados Unidos vendendo suco de laranja, certo? Ele vai vender o suco de laranja para indústrias que fazem bolo de laranja, para indústrias que fazem gelatina, sei lá, mas ele não está vendendo a laranja. In natura, ele estaria vendendo a laranja. Como ele já está vendendo o suco, já tirou da laranja, aí está processado. Mas ainda não é o produto industrial finalizado. Por isso, eu ainda considero uma commodity, tá? O vinho ainda não é considerado o produto finalizado. Ele vai ser finalizado quando ele estiver engarrafado, com rótulo e tudo. Agora, em grandes barricas de vinho, em grandes tonéis de vinho para poder ser engarrafado é outra coisa, tá? Aí continua sendo in natura, commodity. Tá. Austrália, produção de trigo. Malásia, óleo de palma. Indonésia, óleo de palma e borracha natural. Tailândia, borracha natural. Estão vendo lá? Então, são esses os produtos. Lembrando, só para abrir um parêntese, para vocês não esquecerem nunca desse fato, porque eu acho importante que a gente não esqueça, quando eu vejo ali na Malásia e na Indonésia a produção de borracha natural, eu estou falando de borracha feita do látex da seringueira, que era para ser uma espécie endêmica da América Latina, endêmica do Brasil, certo? Mas que teve um carinha chamado Henry Wickham, um inglês, que conseguiu fugir pela ilha de Marajó lá em cima e sair pelo Atlântico, roubando, carregando diversas mudas de seringueira do Brasil
plantou na Malásia, deu certo, conseguiu fazer o comércio vendendo para a Europa inteira e, na época, tomou o nosso comércio de borracha do Brasil e a gente perdeu um dos ciclos econômicos, que na época era o ciclo da borracha, porque ele começou a vender a partir de lá e como ele era um inglês, ele tinha muito mais facilidades de comércio com países europeus do que qualquer um de nós daqui do Brasil, né? E a justificativa dele é que ali o que era produzido na Malásia podia entrar rapidamente pela Tailândia e circular até a Europa, embora seja mais longe do que buscar no Brasil, não tinha todos os tributos, né, as tributações e coisa nada para atravessar o oceano. E aí ele conseguiu ganhar mercado e vender muito mais do que a gente na época. Foi quando a gente teve a queda do ciclo da borracha. A gente ainda vai falar disso mais à frente, mas já que nós estamos falando de sistema de economia e etc e tal, falar do setor primário, já conto para vocês uma das nossas quedas, um dos problemas que nós tivemos, que foi esse. Na mesma página lá embaixo, gente, página 11, tem alguns gráficos que eu quero que vocês observem. Por favor. Olha lá. Gráfico de estabelecimentos, certo? Total de estabelecimentos. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Observem. A maior parte dos estabelecimentos que tem comida hoje, que tem produção agrícola no Brasil, são e vêm da agricultura familiar. Então, aquela cenoura, aqueles produtos que a gente compra na feira, que a gente compra nas frutarias, por aí, 90% deles, ou melhor, 84,4% deles, vem da agricultura familiar, certo? Não vem de grandes fazendas de produção, porque a maioria das grandes fazendas de produção é de um produto só e vende mais para exportação mesmo, tá? Olha lá, 15,6% vai para estabelecimentos que vendem produtos comerciais, da agricultura comercial ou agricultura não familiar, tá? Olha só, então nós temos uma média de 4.367.902 estabelecimentos que são abastecidos com produto de agricultura familiar no Brasil e 807.587 estabelecimentos que recebem produto de agricultura comercial. Área total, que é área mesmo, sabe? É quilometragem mesmo. Área total, a gente tem 75,7 de agricultura comercial e só 24,3 de agricultura familiar. Olha a contradição. Comecem a observar. Observem, a maior parte dos estabelecimentos usam a produção da agricultura familiar, que é a que tem menor espaço para produzir. Espera aí que nós vamos ver mais. Pessoal ocupado. 74,4% das pessoas que trabalham na área rural trabalham em agricultura familiar e 25,6% só que trabalham na agricultura não familiar, até porque a agricultura comercial ela é muito mais mecanizada, tá? Então, observe mais um fator, é a agricultura familiar que mais gera emprego também no Brasil dentro da área agrícola. Depois, mais um gráficozinho do lado, mostrando o pessoal ocupado em número de milhões de pessoas. Ali era em porcentagem, aqui em milhões de pessoas. Trazendo para números, então, eu tenho 12,3 milhões de pessoas que trabalham com agricultura familiar, nas áreas de agricultura familiar, e 4,2 milhões de pessoas que trabalham na agricultura não familiar ou agricultura comercial. O que é interessante de observar com esses gráficos aqui? Observar assim, quem mais gera renda no Brasil hoje e emprego é a agricultura familiar. Quem mais ocupa os mercados, quem mais abastece de comida à mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Mas quem tem o maior território é a agricultura comercial, quem tem a maior quantidade de dinheiro é a agricultura comercial. Tá bom? Entenderam? Então, esse pessoal aqui, ó, que está na tela, que eu estou colocando para vocês, que são os pequenos produtores da agricultura familiar, ó, aqui também, estão vendo? Ó? Embora pareça, nossa, mas isso é uma área gigante, não sei o que, não é, tá? É pequenininho isso aqui. Isso aqui também é agricultura familiar. Agora, essa situação aqui, isso aqui são tudo mudas, tá? Dentro de uma fazenda para agricultura comercial. Em agricultura, áreas de agricultura familiar, gente,
A maior parte da produção é manual, é artesanal mesmo, tem uso de maquinário, obviamente, também, né? Mas é em menor quantidade, em menor proporção. E quando eu estou falando em agricultura comercial, aí eu mudo as coisas. Aí eu falo de muito mais uso de maquinário, muito mais uso de investimento tecnológico, bem menos pessoal, tá? Pessoas trabalhando. Área muito maior, mas olha só, a área é maior, mas gera menos emprego. E gira menos dinheiro no Brasil, porque a maior parte dessas produções de grandes latifúndios, ela é voltada para a exportação, certo? Ou para venda para indústrias. Ela é realmente uma agricultura de comércio mesmo, empresarial, tá? E quem mais nós dependemos, de fato, ainda são dos pequenos agricultores, para a gente poder ter as grandes variedades das frutarias, as grandes variedades dos mercados. Quem tem essa grande variedade de produção são os pequenos agricultores mesmo, aqueles que fazem da produção agrícola o seu próprio sustento, que vivem só daquilo que plantam, colhem e do que vendem, tá, gente? Então, essa é a diferença principal. A gente vai falar muito mais disso, outras aulas e tudo, mas, a princípio, a agricultura familiar gira dentro dessa lógica. E a agricultura comercial, o disparate que existe é comum, não é só no Brasil, a gente não pode pensar que é só aqui, é comum em outros países, tá? Também. Então, maior área de terra é de quem produz menos. Não, mas se você for contar tudo, não é menor a produção, eles produzem toda aquela vastidão de terra. Eu digo menor produção para interesse local, para abastecimento da população local. Essas grandes produções são para vender para empresas externas, certo? Para outras produções. No caso da soja do Brasil, que é a nossa maior commodity, é para a produção de óleo de soja, para vender em especial para países europeus, para os Estados Unidos e o Canadá, tá, gente? Então, para nós, dessas grandes produções, fica muito pouco. O que realmente faz girar e a gente ter essa variedade, essa diversidade no prato todos os dias, são os produtores familiares, são os pequenos produtores, tá? São eles que fazem essas grandes produções. Bom, acho que o meu tempo também já está acabando. Na página 9, queria que vocês dessem uma olhada lá. Na página 9 da apostila, tem algumas questões que eu quero que vocês façam, tá? Baseadas no texto que tem antes. Vou só comentar rapidinho esse texto, porque eu achei ele muito importante e eu não gosto quando vocês fazem as atividades sem ter lido o texto que vem de apoio, tá? Tem que sempre ler o texto de apoio. Então, esse texto de apoio, ele fala sobre a segurança alimentar. Segurança alimentar significa comer uma comida de qualidade, que tem cuidado, que tem higiene, mas também segurança alimentar significa o Brasil ou o país produzindo para garantir a alimentação do seu próprio país. Porque senão o que poderia acontecer? Os países começariam a produzir grandes commodities para exportação, vender e não ter garantia da alimentação do seu próprio povo, não plantar para a população comer, em termos simples. E em termos técnicos, o nome disso é segurança alimentar. Ok, gente? Aí depois vocês vão ver, tem até do lado, se vocês estiverem na página 8, tem do lado explicando o que quer dizer segurança alimentar, que seria o direito de todos ao acesso à alimentação, certo? Acesso regular à alimentação. Eu espero que vocês leiam e façam tudo ali bem certinho, façam essas questões. Na última questão da página 9, diz assim: discuta com o professor e os colegas as seguintes questões. A evolução tecnológica tende a se estender a toda a produção agrícola mundial? O que isso ocasionaria? Diante dos argumentos do autor, daí vocês têm que ver o texto, né? A agricultura intensiva poderia realmente representar o futuro, enquanto a extensiva estaria atrelada ao passado? Agora sim, vocês não leram o texto ainda e não fizeram as questões, mas já dá para a gente comentar bem rapidinho, antes que o tempo aqui acabe, né? Já dá para comentar bem rapidinho. Apesar das maiores áreas, é tudo que eu falei até agora, só para raciocinar. Apesar das maiores áreas serem da agricultura comercial, quem mantém a segurança alimentar, quem sustenta o ter todos os dias variedades na mesa, ainda é
a agricultura familiar, não é a comercial, tá? Então, se a agricultura familiar é aquela que é a mantenedora da segurança alimentar, aí tem a pergunta ali da apostila, a agricultura intensiva poderia realmente representar o futuro e a extensiva parar de funcionar, estar atrelada ao passado? Difícil, né, gente? Com certeza a gente ainda depende muito mais da extensiva, da pequenininha, daquela agricultura de variedade do que da intensiva. Mas vocês vão ler o texto bem certinho e aí vocês vão conseguir fazer. A questão número 1 pede para vocês pesquisarem o que são poceiros, o que são camponeses assentados, o que são arrendatários e o que é especulação dentro do campo, tá? Isso são nomes técnicos dentro da área rural, tá? É bom para já ir se familiarizando. Pessoal que quiser fazer zootecnia, medicina veterinária de animais de grande porte, vão trabalhar com sítio, fazenda, quem for fazer agronomia, esse tipo de faculdade aí, já tem que se acostumar com esses termos técnicos, né? Não sei se alguém de vocês tem esse interesse, mas é uma área fantástica, maravilhosa, tá? De produção de alimentos dentro da área agrícola. Mas a gente continua falando disso na próxima aula. Vou deixar por escrito certinho lá a tarefa de vocês, tá, gente? E qualquer coisa me chama, então. Daí que eu tô por aqui pra gente conversar, ok? Beijo para vocês, ótima semana, boas aulas de hoje e foco no estudo, hein, gente? Não se percam em datas, em trabalhos. Façam tudo certinho, tá bom? Tchau. Tchau. Aurora. Tchau, Tchau, tchau. tchau, professora. Tchau, tchau.